Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus. Seja bem-vindo a mais uma aula de escola dominical. Nós estamos estudando essa nova matéria, o corpo de Cristo, origem, natureza, vocação da igreja no mundo, Olha, pessoal, nós estamos em 2024 já. Essa lição é 2024, o ano, tá bom? E hoje é a lição 2, com o tema Imagens Bíblicas da Igreja. Olha o tema, Imagens Bíblicas da Igreja. Primeiro trimestre de 2024, adultos. Nós vamos aprender hoje tudo sobre as imagens bíblicas da igreja, tá bom? Pega essa sua revistinha. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia, mais de 23 anos em São Paulo, capital. Estou ministrando aula teológica em 16 países e 27 estados brasileiros. Temos mais de 20 mil alunos formados, tá bom? Se você quiser comprar o curso de teologia, nós temos aqui, 20 livros, é o curso básico. Se você adquirir os livros, você ganha o seu diploma, tá aqui, tá bom? Vamos para a aula, lição 2 do primeiro trimestre de 2024, imagens bíblicas da igreja. Vamos ler todo mundo o texto áureo junto e a verdade prática, pessoal? Vou ver se dá para vocês verem aqui, verdade prática e texto áureo, Texto áureo, mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Esse é o texto áureo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Agora nós vamos ler todo mundo junto a verdade prática. Está aqui, Por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. A igreja de Cristo é a noiva de Cristo, a menina dos olhos de Cristo. Ninguém pode mexer nela, é a noiva amada. Quem aí de vocês é casado? No dia do casamento fica ansioso. Quando você era noivo, você deixava alguém bater na tua noiva? Você deixava alguém jogar pedra na tua noiva? Não, você ia lá e defendia, não é isso? É isso que Cristo faz. Lembra de Paulo? Foi lá tentar matar a noiva de Cristo. Aí Jesus se apresentou e falou: Saulo, tu quer matar minha noiva, rapaz? Quem é sua noiva? A igreja. Esse povo é menina dos meus olhos. Não se toca. Não sabia. Vai ficar cego. Para largar de ser besta. Entendeu? Ninguém pode tocar na noiva de Cristo e ficar impune. Ninguém pode tocar na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Introdução. A igreja de Jesus Cristo é retratada como uma série de imagens por meio de páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da igreja de Jesus Cristo. Assim podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento e descreve a função que mostra de forma que a habitação de Deus. Por isso, nessa lição estudaremos as principais imagens a respeito da Igreja de Cristo, que comunica o relacionamento, função e habitação desta instituição criada por Deus. Então, meu irmão, a igreja ela tem imagens, ela tem símbolo. A Bíblia tem 3 tipos de linguagem, preste atenção, que eu sempre ensino isso aqui para meus alunos de teologia. Esse canal é de teologia,
mas eu ensino também a escola bíblica dominical, que muitas pessoas precisam aprender. A Bíblia tem 3 tipos de linguagem. Eu sempre ensino, linguagem literal, linguagem figurada e linguagem simbólica. Professor, o que é isso? Linguagem literal é real. Por exemplo, vocês estão vendo aqui esse anel de teologia, estão vendo? Então isso aqui não é visão, não é símbolo, é real. Tudo que é real, o nome dá literal. Vocês estão vendo aqui uma caixinha de anel. É símbolo, ou figura, ou real? Real. Então é linguagem literal. Linguagem literal é real, tá bom? Por exemplo, Cristo morreu na cruz. Não foi símbolo nem figurativo, foi real. Jesus multiplicou os pães, foi real. Então, a primeira linguagem da Bíblia é real, ou seja, literal. A segunda é símbolo. Símbolo não existe. João viu no Apocalipse, viu uma besta com 7 cabeças, 10 chifres. Isso não existe. Então, é símbolo. Tudo que não existe é símbolo. E figurativo é figura. Adão é uma figura de Cristo. Tá? 80% da Bíblia é linguagem literal. Só 20% é simbólica. Já no livro de Apocalipse muda, 80 é simbólico e 20 é literal. Então a igreja de Cristo, meus irmãos, a igreja de Cristo, ela tem símbolo, tem imagem, tá? Imagem que descreve um relacionamento. Noiva de Cristo, acabei de falar, sem dúvida alguma a imagem da igreja como noiva de Cristo é uma das mais belas nas Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a figura da esposa para apresentar-se à igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como virgem pura, segundo Coríntios 12, 11 e 2. Então, a imagem que descreve o relacionamento da igreja é a noiva de Cristo. Noiva lavada, comprada, redimida com o sangue precioso de Jesus Cristo, povo santo, eleito e de boas obras. Eita! Esposa de Cristo. Paulo retrata também de forma vivida a imagem da igreja como esposa, Efésios 5 e 25. A igreja ela tem imagem como noiva e imagem como esposa, porque como noiva nós vamos casar no dia do arrebatamento da igreja. O casamento é no encontro, é nas nuvens. Paulo fala assim, Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de trombeta, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e todos que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro, e nós seremos transladados vivo para o casamento. Antes do arrebatamento nós somos noiva. Depois do arrebatamento, nós somos esposa de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Rebanho de Deus. Olha, pessoal, quando reuniu os presbíteros da cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou em Atos 20, 28. Aqui a igreja é tratada como rebanho de Deus. O que é rebanho? É uma pastagem de ovelha, é um cardume de ovelha, é um grupo de ovelha. Rebanho é uma grande quantidade de ovelhas. O rebanho de Deus está no Brasil, na América, nos 5 continentes. Existem 2 tipos de igreja, a visível e a invisível. A visível é aquela que você vê, os teus irmãos, onde você congrega, né? E a invisível é aquele povo que está lá em outro país, por exemplo, na África, adorando a Deus. Eles também vão para o céu. Então, igreja visível e igreja invisível. A visível é que você vê, conhece. A invisível são outros povos também de outras igrejas. Não é só a Assembleia de Deus que é salva, a melhor. Não, Assembleia de Deus, Batista, Deus é Amor, Congregação, Universal. Tem muitas igrejas invisíveis que você não vê, mas também que faz parte do rebanho de Deus. Imagem que descreve a função.
geração eleita, sacerdote real, nação santa e povo adquirido. Olha, pessoal, geração eleita, sacerdote real, nação santa e povo adquirido, assim como havia o povo de Deus debaixo do antigo pacto, Êxodo 19:5, da mesma forma Deus possuiu um povo debaixo do novo pacto, a antiga aliança e o novo pacto. Antiga aliança e nova aliança, Antigo Testamento e Novo Testamento. Lembrando que na aula passada eu falei, tem muitos irmãos que falam assim, eu vou ler o Velho Testamento. Velho não, a palavra de Deus nunca é velha, é Antigo Testamento e Novo Testamento. Outro grave erro também, que os pregadores erram. Primeiro grave erro é, eu vou ler no Velho Testamento, velho. A palavra de Deus por acaso fica velha? Não. Antigo é uma coisa, velho é outra. Por exemplo, você pode ter um carro bem antigo, novinho. Ou você pode ter um carro novo, velho, acabado. Então, a Bíblia não é Velho Testamento. Velho, ela não está velha, ela é antiga. Nem tudo que é antigo é velho. E nem tudo que é novo pode ser novo. Tem coisas novas que está velha, tem coisas antigas que está novinha. Outro erro, falar São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. Na Bíblia não tem isso. Mas na minha Bíblia tem o S aqui. S segundo Mateus, segundo Marcos, segundo João, segundo Tiago. Mas São Mateus, São Marcos, São Lucas, São Paulo, São Judas, São Tadeu, isso é costume católico que trouxeram da Igreja Católica. São Mateus, não existe São Paulo, São Judas, São Tadeu, São Tomé, não existe. É igual o padrinho, é costume da Igreja Católica, vamos casar. Você quer ser meu padrinho? Não é padrinho, pela lei é testemunha. Isso é costume da Igreja Católica. Então, lição 2, nós estamos hoje em 14 de janeiro de 2024. Estamos bem adiantados para você aprender essa lição. 14 de janeiro de 2024, essas aulas de hoje. Nós estamos adiantados no tempo, nós estamos no futuro. Vai chegar 14 de janeiro de 2024, mas nós estamos adiantando o futuro. Para você que é pastor, professor, se preparar na área bíblica, para você que dá aula, aqui é uma pré-aula, tá? Sacerdote real, a igreja é sacerdote. Sacerdote é o quê? É um representante de Deus e o intermediário entre Deus e o povo. Nação santa e um povo adquirido. A nação santa, por que santa? Porque não peca. Na verdade, todos nós somos pecadores, mas há dois tipos de pecado: pecado de morte e o pecado de natureza. Todos nós, crentes, pecamos pecado de natureza, mas de morte não. Morte é aquela separação. Há 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Então, nós somos nação santa. O que é? A palavra santa do original é kadosh, do hebraico, que quer dizer separado, santo, separado. Por exemplo, esse anel eu separei para mim, esse anel é santo, tá? Esse livro eu separei para mim, se eu separei para mim, dá o nome de kadosh, kadosh é separado. Então a igreja é um povo separado. Separado de quê? Do mundo, do pecado, do diabo. É um povo santo, é um povo que eu separei, tá? E um povo adquirido pelo sangue de Jesus Cristo, que na aula passada eu falei que muitos irmãos erram na hora de expulsar um demônio. Cai uma pessoa endemoniada e ele fala assim: o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Está errado. Jesus não falou, em meu sangue expulsarão os demônios.
Ele falou: em meu nome expulsarão os demônios. Então, o nome de Cristo expulsa os demônios. E o sangue purifica a igreja. O sangue de Jesus Cristo é poderoso, não para o demônio, mas para a igreja. Que João fala: somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado. Corpo de Cristo. O corpo é uma das imagens mais fortes frequentada no Novo Testamento. Pessoal, na aula passada eu falei uma coisa interessante, preste atenção aqui, ó. Eu falei que os soldados romanos tinham o costume de pegar uma vara e quebrar as pernas da pessoa crucificada. Porque depois de 6 horas na sexta, ninguém ficava lá, nenhum segurança. O sábado também, o dia inteiro não tinha segurança, porque era o dia santo. Então o soldado romano quebrava as pernas da pessoa crucificada, assim umas 3, 4 horas da tarde na sexta, eles iam embora. Quebrava a perna para, porventura, se ele voltar do seu estado, ele descer da cruz, mas não poder andar, porque está de perna quebrada. Então os soldados quebraram a perna do ladrão direita e a perna do ladrão esquerda. Na hora que foram quebrar as pernas de Jesus, eles ficaram com dó, não quebraram. Pegaram a espada, enfiaram aqui, saiu sangue e água. Eles não quebraram as pernas de Cristo, não é porque eles ficaram com dó, porque em Salmos tem uma profecia: nenhum dos seus ossos seria quebrados. Por que Deus não permitiu o soldado quebrar os pés de Cristo? Porque Cristo é o cabeça e o corpo é a igreja. A igreja perfeita não foi quebrada. Uma igreja de corpo completa sem ser quebrada. Porque o corpo de Cristo representava a igreja. Se o soldado romano quebrasse as pernas de Cristo, estaria o corpo quebrado? Então Deus não permitiu, nenhum dos seus ossos seria quebrado. Porque o osso é o corpo representa a igreja e Cristo é o cabeça. Imagem que descreve a habitação, o santuário de Deus, muito embora seja comum identificar a igreja a partir da estrutura arquitetônica, isso não é que a Bíblia identifica como sendo igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. Tem o templo físico, as paredes, não é igreja, é templo. Quando você fala, eu vou na igreja, é uma forma humana de se entender. Mas eu vou no templo adorar a Deus. Porque a igreja verdadeira somos nós. Então preste atenção. Eu sozinho, no singular, não sou igreja. A igreja é nós cristãos. É o povo em geral que é a igreja. Tem gente que prega assim: eu sou a igreja de Deus. Ninguém sozinho é a igreja de Deus. A igreja de Deus é um povo coletivo, é um conjunto. Então nós somos a igreja de Deus, certo? Eu sou a igreja de Deus. Não, a igreja não é única. A igreja é plural, é coletiva. Tá bom? Casa de Deus. A igreja é descrita como casa de Deus. 1 Timóteo 3:15. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento. Lembra no livro de Salmos? Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, cujas correntes alegra a cidade de Deus. Preste atenção nesse versículo de Salmo. Há um rio, que é o Espírito Santo, cujas correntes, os dons espirituais, alegra a cidade de Deus, a igreja, o santuário da morada do Altíssimo, o coração. Então esse versículo de Salmo é muito lindo. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Há um rio, é o Espírito Santo, cujas correntes, os dons espirituais,
alegra a cidade de Deus. Cidade de Deus é a igreja. O santuário da morada do Altíssimo é o coração, a alma. E o homem é formado de corpo, alma e espírito, dando o nome de tricotomia. O homem não tem só corpo e alma, ele tem espírito, é tricotomia. Corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria, a alma é o centro das emoções, o espírito é o centro das adorações a Deus. O privilégio de ser igreja, à luz que estudamos nesta lição, podemos nos organizar de consideração. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relaciona com Deus e por isso faz parte do seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos. É um grande privilégio fazer parte da igreja, porque esse mundo já nos malignos. Jesus diz, o mundo jaz no maligno. O mundo está na lama, no pecado. A noiva é o ouro da terra, é o diamante do planeta Terra. Quando Deus olha lá do céu, ele não vê prédio, casas, arranha-céu. Ele vê luzes. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus vê luz. Quando você sobe numa montanha, em um monte, eu já orei muito no monte de noite, aí você olha para baixo e vê aquelas luzes piscando. Tem umas bem acesas e uma bem piscando. As bem acesas, aquela que está espiritualmente forte, orando, jejuando. Aquela que está meio piscando, está meio fraca na fé. Quando Deus olha para as terras, o planeta Terra, ele não vê prédio, arranha-céu, casa, sobrado. Ele vê luzes, que são os crentes. Ele vê luz. Olha as minhas luzinhas orando. Olha lá. É um privilégio fazer parte da igreja de Deus, meu irmão. Quando no arrebatamento, Deus não vai levar todo mundo, não. Vai levar quem é a igreja. A igreja vai ser arrebatada a qualquer momento. E Jesus falou, a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Sal é o que dá sabor. O que dá sabor a esse planeta Terra é a igreja. Sem a igreja fica insosso, salobra, sem gosto. Luz do mundo. Sem a igreja na Terra, esse mundo seria uma escuridão, igual é Marte, Júpiter, a própria Lua, inabitada, deserta. Então, o que dá gosto a essa terra é a igreja de Deus. Que Jesus falou, a minha igreja é sal e luz, ela tempera e ilumina a terra. Na verdade, se não fosse a igreja e a Bíblia, Deus já tinha destruído a terra novamente. Deus prometeu nunca mais destruir, porque tem um povo nela. Mas quando esse povo sair, Deus vai destruir a terra. Deus vai destruir esse planeta e fazer outra morada. Então nós temos um privilégio de ser igreja de Deus, tá bom? Conclusão, nessa lição aprendemos através de imagens bíblicas que a igreja é a importância que ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja em seu aspecto institucional, como funcional. Assim, as igrejas ajudam o crente a descobrir qual é o seu lugar, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhorar, pode cooperar para ser feito o funcionamento da igreja local. Concluindo aqui, a igreja, ela é organismo e organização. Como organismo, ela é espiritual. Como organização, ela é física. Por exemplo, vai preencher uma ficha de membro, organização. Vai pregar e salvar almas, organismo. A igreja tem dois lados, organismo e organização. Como organismo, ela é espiritual. Como organização, ela é física. Vai tirar o documento do terreno, vai fazer carteirinha, carta de mudança. Isso aí dá o nome de organização.
Mas quando a igreja está orando, lendo a Bíblia, pregando, ela é organismo. Organismo e organização. Guardou? Anote aí, tá bom, pessoal? Deus abençoe, seja bem-vindo a esse canal, se inscreva para a próxima aula. A próxima aula vai ser muito boa, pessoal. Se inscreva nesse canal e compartilhe nos grupos da igreja essa aula maravilhosa de escola dominical. Eu tenho mais de 30 anos que frequento a escola dominical. Desde criança, nasci na igreja. Eu sou da Assembleia de Deus. Me formei bacharel em teologia na sede do pastor José Wellington, aqui em São Paulo, capital, na Assembleia de Deus do Belém. Sou formado bacharel em teologia pela Igreja do Belém e mestre em teologia, tá bom? Quem quiser os livros de teologia, tá aqui, ó. Os 20 livros é o curso básico, que tem 20 livros. Aí, mais 20 livros é o bacharel. Aqui são os 3 cursos, básico, médio e bacharel. Se você comprar os livros, você ganha o seu diploma. Diploma de aluno e credencial. Tá bom, pessoal? Quem quiser anel de teologia, nós temos aqui, ó. Se você já fez o curso, não tem anel, precisa de anel, nós temos anel de formatura de teologia. E o anel vem assim na caixinha, ó. Shalom Adonai, que Deus abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus. Pessoal, ó, aqui é o diploma. Aqui é o diploma de aluno, tá bom? Se inscreva no canal. Um abraço.